Queridos amigos, estamos aqui para mais um programa Saúde e Você. Eu sou a doutora Laura de Fini Leite, professora de Fisiologia Humana na Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. Temos aqui conosco hoje o Dr. César Vasconcelos de Souza, médico psiquiatra e psicoterapeuta, que tem um ministério médico. Tudo bem, doutor César? Tudo bem, Laura. É muito prazer estar aqui, é muita alegria para mim. Alegria nossa. Muito obrigado pelo convite da 3ABN para estar aqui novamente nesse programa tão interessante. Alegria nossa. O senhor gostaria de falar um pouquinho sobre o seu ministério? O ministério, Deus chamou para um ministério especial, está chamando e usando, chama-se Ministério Portal Natural, e que então as pessoas podem se informar acessando o site www.portalnatural.com.br. Então nós temos uns projetos ali de fazer evangelismo médico. Basicamente é isso que Deus está chamando para fazer esse trabalho final, que o tempo já está em cima, e queremos ajudar a comunidade com informações sobre medicina preventiva, mudança de estilo de vida, tratamentos naturais. Muito interessante. E pregar o Evangelho, Jesus Cristo, para as pessoas, né? Muito, muito interessante. O Dr. César hoje vai falar para nós sobre anorexia e bulimia nervosa. Isso. Assuntos muito, muito interessantes, de extrema utilidade, não é? Para nós, e temos prazer hoje, então, de tê-lo aqui para nos falar um pouquinho sobre isso. Dr. César, como que poderíamos definir, não é, essas doenças? A anorexia e bulimia. A anorexia e a bulimia são transtornos alimentares, né? Mas na verdade são transtornos alimentares psiquiátricos. A alteração é psiquiátrica, ela é um distúrbio mental que afeta os hábitos alimentares das pessoas, provocando vômitos que as pessoas induzem, ou comer compulsivo, ou então dietas severíssimas, né, que a maioria das meninas fazem. Então, caracteriza a anorexia nervosa e a bulimia nervosa. E como que isso afeta a comunidade? Olha, é incrível como que isso perturba a comunidade. Para você ter uma ideia, 70 milhões de pessoas no mundo são afetadas por essa doença. Hoje em dia, 1 em cada 5 garotas adolescentes tem mais anorexia nervosa, 1 em cada 20 garotos em nível de 2º grau tem a doença também, é muito mais frequente, talvez 90% é nas meninas, uns 10% nos meninos. É muito significativo, né? Muita coisa. 1 em cada 10 jovens no início da adolescência é afetado pela anorexia ou a bulimia. E interessante que 10% das vítimas têm menos do que 10 anos de idade quando a doença começa, cerca de 10%. Então veja que já pega a criança bem ali, antes mesmo de chegar na adolescência, embora seja uma doença típica da fase de adolescência ou idade adulta jovem, né? Então quando está chegando na pré-adolescência, 10% já pode ter uma dessas patologias, dessas doenças, né? 33% dos casos surge entre os 11 e 15 anos de idade. Então, essa faixa, assim, bastante aguda de aparecer. Isso é bom para alertar os pais, né, que têm filhos nessa idade, né, que às vezes o filho não quer comer, ou a filha, né, muitas vezes, a menina, não quero engordar, não quero comer. E pode achar que é uma coisa apenas de estética, e pode estar ali por trás uma doença psiquiátrica, um transtorno emocional, como eu vou falar mais adiante, mais sério, e que tem que prestar atenção. Ainda dentro dessas estatísticas de como que isso afeta a comunidade, a população, em 43% dos casos acontece entre 16 e 20 anos de idade. Também é importante alertar ao público que está assistindo o programa, doutora Laura, de que a anorexia nervosa é a causa número 1 das mortes entre garotas jovens, do que depende de transtornos psiquiátricos. Mas que interessante. Né? E, infelizmente, de 5 a 10% das pessoas que têm anorexia nervosa provavelmente vão morrer dentro de 10 anos, se não tratar, e porque realmente há muita complicação no tratamento, não é fácil tratar essas doenças, né?
18 a 20% talvez vão morrer dentro de 20 anos. Esse é o que os estudos mostram, né? Das pessoas que têm uma resistência ao tratamento, sim, uma negação para o tratamento, uma não cooperação com o tratamento, e até a negação da família também, né? É um problema bastante sério, então. É um problema sério, é. 66% das vítimas são pessoas cristãs. Olha que interessante, um estudo feito em 2002 mostrou isso, né? De que os cristãos, nós não estamos imunes a certos sofrimentos emocionais, e no caso da anorexia nervosa e bulimia, 66% são pessoas mesmo tidas como chamadas cristãs, né? E quais seriam as causas, né, dessas duas doenças? Só ainda um pouquinho mais de informação nesse assunto que a gente chama de epidemiologia, da parte social, de 2 a 5% de pessoas com anorexia nervosa cometem suicídio. Então, aí a gente vai falar um pouquinho mais adiante de como que tem algumas doenças que estão acopladas, estão juntas com a anorexia nervosa, como no caso da depressão. Então, veja bem, 2 a 5% comete suicídio, é uma coisa também importante. Muito importante. E nós estamos conversando em off aqui, parece que a senhora conhece um caso, ouviu falar, né, de alguém... Sim, eu acho que isso é muito interessante para alertarmos a comunidade, né? Porque muitas vezes os próprios pais, eu acho que não se dão conta do que está acontecendo com os filhos, né? Isso aconteceu em Florianópolis, o ano passado, um caso de uma menina que frequentava o mesmo colégio que a minha filha frequentava. A menina devia ter 17 anos, ela cometeu suicídio. E ela estava com uma forte depressão, que essa depressão era conectada provavelmente a uma das duas, ou anorexia ou bulimia, porque eu me lembro que a minha filha, quando foi no enterro da menina, me falou que ela estava fazendo regime, que ela tinha, tipo, quase uma compulsão, não é? A respeito da imagem dela, da aparência dela. Então deveria ser. Deveria ser, né? Anorexia nervosa. E uma menina muito bonita, mas parece assim que elas nunca estão satisfeitas, né? Com a aparência. E na flor da juventude, afetada por uma doença, acabou cometendo muito suicídio. Triste, muito 2 triste. a 5% fazem isso, né? Muito triste. E interessante que em torno dos 13 anos de idade, 80% das garotas fazem dieta. A gente encontra isso na amostragem da população em geral, nos países ocidentais industrializados, né? Mas isso porque elas realmente apresentam algum problema de obesidade ou fazem dieta só para parecerem mais Não é porque estão obesas. Bonitinhas? Não, isso a gente vai falar a seguida. É realmente porque há uma pressão da sociedade, há também uma exigência de afetividade, então, ou seja, para elas se sentem que para serem aceitas como pessoas tem que ter um modelo físico X, a gente chama de um modelo Barbie, né? Mas não é porque estão obesas, né, necessariamente. Não é uma necessidade fisiológica, digamos, de ter que perder peso, então, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente vê que estudos revelam que 60% das mulheres adultas fazem dieta nesse país, né? E interessante que alguns estudos feitos em 1995 nas Ilhas Fiji revelaram que o corpo ideal naquela ocasião, ou até aquela ocasião, nas Ilhas Fiji, era o corpo feminino gordinho, né, arredondado, cheinho, era o que mais atraía as pessoas e que causava inveja nas pessoas que não eram desse padrão físico, né? E depois que passou uma série de um seriado americano com 38 meses lá nas Ilhas Fiji, mostrando, e outros shows, né, de TV também, em que mostrava esse modelo skinny, esse modelo magrinho e Barbie, né? De modelo, né, mudou a comunidade ali naquele país. Então começou a surgir, a partir daí, muitos casos de garotas, adolescentes com desordens alimentares, como a anorexia nervosa, como a bulimia nervosa, né? O poder da mídia, né, de influenciar as pessoas. Ou para o bem ou para o mal. Ou para o bem ou para o mal, né? Exatamente. É uma responsabilidade muito grande de quem está nessa área, né? Muito grande. Muito grande. E também estudos feitos na revista Health mostrou que 32% das mulheres norte-americanas, que aparecem na televisão, elas estão abaixo do peso, enquanto que na realidade americana, 5% da população feminina é que realmente está abaixo do peso. Sim. Parece que 60% da população norte-americana
em geral, ela está com sobrepeso. Em geral, sim. Eu andei olhando essas estatísticas. É muito grande. Tem muita gente com problemas de obesidade, muito, né? E 17% da juventude norte-americana é obesa. Então, isso é um problema sério de saúde também. Exatamente. E o senhor poderia falar para nós um pouquinho sobre as causas? Anorexia nervosa e bulimia nervosa é um conjunto de causas. Não existe só um fator que vai explicar uma dessas doenças psiquiátricas, né? Primeiro, a predisposição genética. É importante entender de que a gente passa para os nossos filhos uma herança genética. Isso é biológico, a senhora como professora de fisiologia humana sabe disso profundamente, né? Agora, a herança genética também não é tudo. Né? Não é porque, por exemplo, se um pai foi alcoólico, então transmitirá para um filho a herança do alcoolismo, esse filho inevitavelmente vai ficar alcoólico ou com uma anorexia, por exemplo. Não é verdade isso. Mas a herança genética é um dos fatores que pode, vamos dizer assim, favorecer, influenciar o surgimento da doença. E é interessante que estudos feitos com gêmeos idênticos, a gente chama de gêmeos univitelinos, né? Ou seja, uma criança teve anorexia nervosa. O irmãozinho gêmeo, a irmãzinha gêmea, idêntico, 56% de chance de ter também a doença. Então a gente vê que aí tem uma influência genética. E estudos feitos com gêmeos que não são idênticos, né? Só 5% de chance do irmãozinho ou a irmãzinha adquirir a doença. Isso então, comprova a influência genética. Tem um fator genético aí. Né? Por outro lado, ainda em estudos de genética, parente de primeiro grau mostraram que tem 8 vezes mais chance de adquirir a doença do que realmente a população em geral. Então aí tem uma influência genética que é um dos fatores. Agora, do ponto de vista biológico, existe nessas pessoas com anorexia e bulimia um desequilíbrio hormonal também, que ainda tenta se entender por que acontece esse desequilíbrio hormonal e especialmente na adolescência. Se verificou que algum desses hormônios e o mecanismo de controle do comportamento alimentar está alterado, né? Os hormônios estão alterados, esse mecanismo está alterado por alguma razão e que então é um outro fator que vem colaborar para que biologicamente esse jovem desenvolva a doença. Né? Aliás, nessa fase da adolescência é uma fase muito importante no sentido de que há uma mudança hormonal muito grande no organismo do indivíduo nessa ocasião, não é? Então, se nessa fase de mudança hormonal que é a adolescência, pré-adolescência e adolescência, entram outros fatores, né, como tensões na família, pressão da mídia e vaidades, e aí a coisa pode complicar. E é a questão que entra no social, quer dizer, os fatores sociais que colaboram para os transtornos alimentares, as desordens alimentares, é interessante que essas doenças elas acontecem nos países industrializados, nos países desenvolvidos mais do que nos países que não têm esse desenvolvimento. Então, isso é porque a mídia faz essa pressão do modelo belo de corpo, né, que é esse modelo, como eu disse, Barbie, né? As revistas femininas, o cinema, bombardeiam as pessoas com essa ideia de que você é uma pessoa melhor se você for magra. Né? Então, a aparência é muito valorizada, né? Vincula o valor do ser humano com o modelo físico, né? E isso é uma coisa, é uma maldade, né? Sabe que estudos feitos na universidade na Inglaterra, Universidade de Leeds, na Inglaterra, mostrou que nesse período em que fizeram essa pesquisa, uma entre 5 garotas de 9 anos de idade, elas estavam fazendo dieta por causa de piadas que existiam na escola. Tipo, ou gordinha, ou... Então elas ficavam angustiadas com isso e para serem aceitas começaram 9 anos de idade a fazer dieta. Mas isso aí a gente sabe o que acontece, né? Porque a criança ela pode ser malvada, né? No colégio, muitas vezes, começam a botar apelido, né? Nos coleguinhas, né? Chamar de barrilzinho, se é gordinho. Então, isso é muito ruim, porque afeta de uma maneira muito negativa. Aí já entra né? a importância da educação familiar, de ensinar as crianças o respeito pelas pessoas, né? Os limites, isso aí. Ainda dentro das causas, né? Eu falei das genéticas, hereditárias, das sociais, das biológicas,
né? Tem alguns fatores predisponentes. Às vezes a jovem está envolvida em situações que geram estresse, como mudança de cidade, sair de casa para a universidade, o próprio casamento, situações em que há abuso sexual, em que há um estresse violento. Sim, né? Essas mudanças em geral, formatura, um novo trabalho, o primeiro trabalho, tudo isso gera um estresse que com outros fatores podem, nesse caso, nessa pessoa, levar a um distúrbio alimentar, né? E é interessante que 45% das pessoas que desenvolvem anorexia nervosa ou bulimia nervosa, elas estavam, antes da doença aparecer, fazendo dietas, obcecadas com dietas, estavam em dietas. Sim. Então, é importante essa questão da obsessão com dieta, né? Do ponto de vista psicológico, né, a gente vê que não todos os casos, mas muitos casos de jovens com anorexia têm uma família disfuncional. O que é família disfuncional? É uma família em que, então, não se consegue ter uma interação afetiva boa. Né? Aquela jovem ali se sente isolada, se sente muito pressionada, às vezes é um familiar muito rígido, que exige coisas muito severas para essa jovem. Ela começa a achar, então, que o valor dela como ser humano é quando ela é perfeita. Né? Então, ela tem que ser perfeita. Então, aí vem o modelo da mídia que diz que pessoa perfeita é a pessoa magra. Então, ela tem que ser magra. Então, ela já pega essa pressão de ter que ser perfeita por um pai muito cobrador, uma mãe muito ditadora, vamos dizer assim. Então, já entra como fator colaborador ou desencadeador da doença, do desordem alimentar. Ainda mais nessa idade, né, na adolescência, o jovem, ele dá muito valor porque os outros pensam dele, né? Exatamente. E ele também, às vezes, nessa idade, começa a ter uma autoestima mais baixa, né, dele mesmo. Então, eu acho que isso tudo colabora, né? Exatamente. E para compensar a autoestima baixa, às vezes, então, esse jovem específico que vai acabar desenvolvendo anorexia ou bulimia, eles começam a usar, vamos dizer assim, o sintoma, usar a doença como um método de vencer. É como se o anoréxico falasse assim, já que não tenho controle em nada na minha vida, eu vou controlar meu corpo, vou controlar minha dieta. Eu não como nada, eu como a hora que eu quero, ou eu vomito, induzo o vômito. Claro. É uma forma de tentar manter uma certa autonomia quando já perdeu quase que tudo em termos psicológicos na sua vida, né? Então... a gente poderia falar um pouquinho sobre os sintomas dessas doenças? Da anorexia e da bulimia? Alguns dos sintomas. Só uma coisinha antes aqui que é importante, que eu acho que o público está assistindo. Sim, por Às favor. vezes o pai e a mãe são pessoas que eles mesmos não têm um controle, ou eles mesmos são muito exigentes em questão alimentar. São pessoas muito perfeccionistas, muito exigentes e ficam... ou às vezes eles mesmos depreciam a filha, né? Você tem que ficar igual sua prima, que é magrinha, olha como é que você está. Então isso vai criando... Cuidar muito com as comparações, né? Não fazer comparações. Comparações geralmente são injustas, né? Bom, a anorexia nervosa, vamos pensar um pouquinho. A anorexia nervosa é caracterizada por uma recusa em manter o peso corporal. Ou seja, a pessoa que tem anorexia nervosa, ela vai estar com peso 85%, abaixo de 85% do normal. Sim. Outra coisa importante é o intenso medo de ganhar peso, mesmo que a pessoa já esteja magra, né? Sim. Então, há uma alteração na cabeça desse jovem que está com anorexia sobre a sua imagem corporal. Ou seja, a menina, o rapaz, mais menina, como eu disse, olha no espelho, está magra, abaixo do peso, mas acha que não está. Ainda se acha gordinha. É uma negação da realidade, é uma alteração da imagem corporal. Na menina, claro, com anorexia nervosa, ela tem a perda da menstruação, para a menstruação, pelo menos por 3 meses. Sim. Claro, o corpo vai tentar salvar energia e vida, porque não está alimentando, né? Até porque há um distúrbio hormonal, né? Como a gente estava falando. E pensam em dieta o tempo todo e geralmente negam. Se você vai abordar uma menina com anorexia, não, está tudo bem, né? Eu estou bem, e está morrendo, né? Muito triste. Então, elas continuam a se sentir gordas apesar da perda de peso, né? Mentem muito quanto ao que comeu. Você comeu? Não, comi sim, não comeu nada, jogou fora e tal. Né? Rejeitam ajuda. É muito difícil tratar um anoréxico porque rejeita ajuda, não quer realmente receber esse tratamento, né? E a bulimia, ela tem alguns sintomas similares? A bulimia, a diferença da bulimia para a anorexia, a bulimia, a pessoa geralmente ela tem episódios repetidos de um comer compulsivo seguido de mecanismo de compensação, ou seja, a pessoa
come demasiado, então aí, ai meu Deus, eu comi demais, então vai lá e vomita, induz o vômito, induz o vômito, ou então usa laxativos, ou usa enemas, ou usa diuréticos para tentar perder peso, usa outros medicamentos, às vezes, para poder controlar o seu apetite voraz, né? Sim. E é importante perceber que a anorexia nervosa, a pessoa com anorexia, ela nega a doença e ela tem esse distúrbio da imagem corporal. Ela se olha no espelho e se acha gorda estando magra. Já a pessoa com bulimia, não. Ela não vai perder no peso. Sim. E ela não vai ter essa negação da doença. Ela aceita que tem, só que não sabe como controlar. Ela tem essa obsessão com calorias, com dietas, e tem consciência do problema, mas não sabe realmente como resolver. A gente poderia falar um pouquinho sobre o que acontece no mundo mental dessas pessoas, na cabecinha, não é? Dessas jovens, desses jovens que têm a doença. Eu estava falando antes de que é uma forma de que elas tentam usar a doença, vamos dizer assim, na verdade a doença que está usando elas, mas elas pensam que têm controle, como meio de lutar na vida. Né? E é muito importante, meio de lutar na vida em que sentido? Assim, de que eu posso fazer alguma coisa na minha vida, eu tenho controle sobre alguma coisa, eu controlo a minha dieta. Mas é muito importante que é uma forma de bloquear os sentimentos dolorosos que elas se sentem não aptas para lidar com eles. Então, tem sentimentos de dor por traumas na infância e tudo isso. Como não sabe lidar com esses sentimentos, então manifesta a dor através de um distúrbio alimentar. Né? Então, com certeza, essas doenças elas estão ligadas a outras doenças, estão conectadas às outras doenças. Né? É muito comum pessoa que tem anorexia, que tem bulimia, ter o chamado transtorno obsessivo compulsivo, 30% tem. 80% das pessoas que têm anorexia nervosa têm depressão junto, depressão doença. Muito ligada. Né? E muitos têm dependência química também. Que interessante. E a gente poderia falar um pouquinho sobre o tratamento? Como que a gente trata, né, essas duas doenças? Não é fácil, viu, doutora Laura? Realmente é uma patologia assim, difícil de ser tratada, mas precisa de uma equipe multidisciplinar. Nessa equipe tem que ter o psiquiatra, o psicólogo, um clínico, médico clínico, nutricionista, um endocrinologista, assistente social para lidar com a família, situações de família, e a enfermagem também especializada ali. Sim. O paciente tem que aderir, tem que concordar em algum momento de receber ajuda, senão não tem jeito. Tem que haver colaboração. Tem que haver colaboração. Como tem muita depressão junto, então a gente pode indicar alguns fitoterápicos, como a erva de São João, que é um bom antidepressivo, tão bom quanto os antidepressivos tricíclicos, os convencionais, sem os efeitos colaterais desses convencionais. Né? Calmantes como a valeriana, a passiflora pode ajudar. Então o senhor não aconselha substâncias assim químicas mais fortes, drogas mais... Eu não tenho recomendado mais isso como fazia no passado, já que meu treinamento nos Estados Unidos em relação a tratamentos naturais tem mudado, minha filosofia de abordagem e até por efeitos colaterais é complicado aí. E tem método de você resolver sem ter que entrar com esses aí. Agora, é necessário internar no hospital, é bom a família saber disso, se o peso está 40% abaixo do normal, que aí já é um risco de vida iminente. Inanição, tem que internar, queira ou não queira, ir ali. Grupo de apoio ajuda, aconselhamento espiritual ajuda, aconselhamento nutricional também ajuda. Né, orientar essa família com relação à gravidade da doença para mostrar que não é uma bobagem, não é para chamar atenção, é uma doença sim. Né, e colocar essa pessoa com um psicólogo cristão que sabe lidar, treinado para trabalhar com esse tipo de problema. E podemos prevenir também, né, doutor César? Eu acho que seria o melhor, né, a gente já ter essa ideia de prevenção. Temos que evitar extremos em alimentação, né? Eu acho que só tem um texto que eu gostaria que lesse aí. Nós temos aqui, um texto da autora Ellen White, um conselho sobre o regime alimentar, página 202, que diz: a reforma de saúde torna-se a deformação da saúde, destruidora da saúde, quando levada a extremos, né? Exatamente. Olha que coisa interessante, né? Muita gente, até adventista, quer pegar e criticar, né, as informações que Deus trouxe tão belamente através dessa autora, né, e dizendo que é extremista. Não, ela está falando que temos que evitar os extremos, né? E tem outro texto aqui que diz: os que entendem as leis da saúde e são governados por princípios fugirão dos extremos, tanto da condescência como da restrição. Exatamente. Também da mesma autora, exatamente, né? Quer dizer, não vai nem puxar por um lado de não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode, como também pode tudo, né? Exato. Os extremos são parecidos, né?
E um texto aqui muito bonito, né? Da mesma autora do livro Nos Lugares Celestiais, página 88, que diz assim: Pedi-lhe que vos ensine a vos conhecerdes a vós mesmos, a compreenderdes vossa fraqueza, vossos pecados e loucuras, à luz da eternidade. Pedi-lhe que vos mostre tal como pareceis à vista do céu. Esta é uma obra individual. Humildemente enviai vossa petição a Deus e não descanseis, nem de dia nem de noite, até que possais dizer: ouvi o que o Senhor fez por mim, até que possais dar um vivo testemunho e falar de vitórias alcançadas. É, maravilha, né? Muito então, lindo. aí esse texto está mostrando que Deus vai ajudar a pessoa para ela lidar com as emoções que ela não consegue lidar e por isso tem um distúrbio alimentar, né? Como vai dar o poder de vencer o distúrbio alimentar. E é importante que a família ajude, porque, como na questão de prevenção ainda, desde pequeno, ensine a criança de que ela tem valor pelo que ela é como pessoa, né? Amar incondicionalmente e não colocar, eu vou gostar de você se você ficar mais magrinha ou mais gordinha, não é assim, né? Então isso vai prevenir com que essa criança tenha um distúrbio alimentar no futuro. E a Bíblia, não é? A nossa conselheira, né, nos aponta para algumas passagens, por exemplo, em Mateus, no livro de Mateus capítulo 16, versículo 26, diz assim: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? E também nós temos o apóstolo Paulo nos dizendo: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou vossa mente, né? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Né? E eu gosto muito também em Romanos, desse texto, capítulo 5, versículo 8, que diz assim: o amor divino por nós é incondicional, né? Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, se a pessoa que está nos assistindo hoje tem anorexia nervosa, ou bulimia nervosa, ou sabe de alguém, pode encorajar com esses textos, mostrando para essa pessoa de que Deus as ama pelo que elas são, elas não têm que ter medo de ser o que elas são, né? Ainda que elas tenham aprendido errado isso na sua família, abra o coração para Deus, Deus ama do jeito que é e vai tirar desse buraco e dessa morte aí se não tratar. Deus nos aceita como somos, não é? E dessa forma nós podemos olhar para nós mesmos, não é? E nos aceitarmos, isso é maravilhoso. E a partir dessa aceitação divina, então nós podemos ser modificados por Deus e crescer. Isso é maravilhoso. Que bom que nós temos esse Deus poderoso, né? Para nos auxiliar. Muito obrigada, Dr. César, foi um prazer tê-lo aqui conosco e até o nosso próximo programa, queridos. Obrigado.